Fala galera, você está no canal Jovens de Fogo. Nós estamos hoje dando aí início ao curso de formação bíblico chamado Boa Semente. Nós vamos fazer aí de forma online um estudo dos 73 livros da Sagrada Escritura, fazendo uma visão panorâmica como chave de leitura para você poder compreender a palavra de Deus. Então, nesse primeiro vídeo, eu quero falar para você o que é a Bíblia, o que é a Bíblia e dar para você algumas informações para começarmos as nossas reflexões. Primeira coisa é que a Bíblia, no grego, significa livro. A Bíblia é, na verdade, uma biblioteca. E nessa biblioteca nós temos toda a revelação de Deus para nós. Deus se revelou ao homem e o homem pôde conhecer a Deus. Então a Bíblia, na verdade, ela começa lá em Gênesis, no capítulo 12. Onde nós encontramos a revelação de Deus para com o seu servo Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé, o primeiro que acreditou e andou no propósito de Deus, onde o Senhor fez para ele uma promessa de uma descendência e também de dar uma terra, a terra prometida. A Bíblia, ela foi escrita de três formas. Primeiro, por uma experiência pessoal. Então, homens a partir de Abraão, depois nós vamos ver a história dos patriarcas, Isaac, Jacó, José, as 12 tribos, depois adentrando os profetas, os sacerdotes, até chegar na revelação de Jesus Cristo e a sua igreja, que a Bíblia, primeiramente, ela foi vivida como uma experiência pessoal. A partir do momento que a Bíblia ela foi vivida, ela passa para o seu segundo estágio. A Bíblia ela foi ensinada, falada. É aquilo que nós chamamos de tradição oral. E só depois a Bíblia ela vem para nós de forma escrita. Então a Bíblia escrita como nós temos hoje, ela vai ser escrita só 1000 anos depois da experiência de Deus com o servo Abraão. Nós temos alguns fragmentos que são atribuídos a Moisés, dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas ela começou a ser escrita no reinado de Salomão, quando Salomão instituiu os escribas. Salomão era muito sábio e juntamente com os escribas eles escreveram grande parte do Antigo Testamento que nós temos hoje em nossas mãos. Então a Bíblia ela vai vindo como um processo. Ela não caiu pronta como um meteoro do céu, como algumas pessoas pensam e dizem: ah, eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita pelos homens. Na verdade, é isso mesmo. A Bíblia ela foi escrita pelos homens, mas ela foi inspirada por Deus. O Senhor é o seu autor. Então ele inspira através do seu Espírito Santo homens que são chamados de agiógrafos, para que esses homens possam escrever a palavra de Deus para que ela não se perca. Essa Bíblia ela foi escrita em 3 línguas. Ela foi escrita no aramaico, no hebraico e no grego. Então nós vamos encontrar a tradição original da Bíblia nessas 3 línguas. Isso dificulta um pouco o nosso entendimento da palavra de Deus, porque no original uma palavra ela tem um sentido diferente, por exemplo, daquilo que nós encontramos no português. Vou te dar um exemplo. A palavra coração, que nós encontramos por mais de 3.000 vezes na Sagrada Escritura. O coração para nós, no português, é um órgão do corpo humano.
Para os originais da Sagrada Escritura, o coração significa a totalidade, o ser do homem. O coração significa aonde estão as suas decisões, os sentimentos, o núcleo de todo homem. Por exemplo, você vai encontrar a boca fala daquilo que o coração está cheio. Não está falando do coração órgão, mas está falando da identidade, do núcleo, da personalidade do homem. Por isso, para você interpretar corretamente as Sagradas Escrituras, você precisa compreender o sentido das palavras no original. Então, a Bíblia ela foi escrita nessas 3 línguas. E aí você vai descobrir por que a Bíblia católica ela é diferente da Bíblia protestante. A Bíblia católica ela tem 73 livros. A Bíblia protestante ela tem 66 livros. O Novo Testamento de ambas ela é exatamente igual. Existem 27 livros. E qual é a diferença? A diferença está no Antigo Testamento. A Bíblia protestante ela tem 7 livros a menos do que a Bíblia católica. E por que aconteceu isso? Então, no Antigo Testamento vão acontecer 2 exílios. E nesses exílios, o povo de Deus sai de Jerusalém e vai para a Babilônia e também para a Síria. E ali fica deportado como escravo. E o que vai acontecer? Para que a tradição oral, a revelação de Deus, não pudesse ser esquecida por esse povo que estava vivendo como escravo nesses exílios, uma tradição chamada Septuaginta escreveu a revelação da Bíblia na língua a qual eles estavam, no grego. Então essa parte da revelação que é traduzida do hebraico e do aramaico para o grego, ela não foi bem aceita pelos protestantes, a começar por Lutero. Lutero, ele retirou do Antigo Testamento esses 7 livros que estavam sendo escritos no grego. Mas um detalhe, todo o Novo Testamento é traduzido, é revelado na linguagem original do grego. Então, quais são esses 7 livros? O livro de Tobias, de Judite, o livro de Sabedoria, o livro de Eclesiastes, o livro de Baruque e o primeiro e o segundo livro de Macabeus. Então na Bíblia protestante você não vai encontrar esses 7 livros, porque no seu original eles foram compostos no grego. E qual é a intenção de Deus nos trazer essa revelação? Deus escreveu e deu a nós essa revelação através dos seus homens que foram inspirados por ele, porque a Bíblia ela tem 2 sentidos: revelar quem Deus é e revelar como o homem deve ser. Então Deus faz uma revelação, ele tira o véu e ele vai se revelando de maneira progressiva ao homem, para que o homem possa ter essa experiência de salvação. A plenitude da revelação de Deus está na pessoa de Jesus Cristo. Pilatos, no capítulo 19 do Evangelho de João, ele profetiza essa verdade. Diz as Sagradas Escrituras em João, no capítulo 19, no versículo 5. Eis o homem. Então Pilatos, sem saber, ele vai profetizar que Jesus Cristo é o protótipo de homem perfeito. Nele nós descobrimos quem é Deus. Por isso Jesus é a chave para você compreender o Antigo e o Novo Testamento. E nele nós descobrimos como o homem deve ser. Nós somos chamados a conhecer essa revelação e ir transfigurando o nosso interior à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Essa é a nossa primeira meditação
do curso de formação Boa Semente. Então foi muita informação num tempo muito curto. Normalmente esse curso, quando eu dou na comunidade, ele vai de 1 a 2 horas. Eu estou fazendo aqui em breves minutos o que você precisa para poder compreender ele. Primeiro, reveja o vídeo algumas vezes. Segundo, anote alguns pontos que você achou interessante e aprofunde ele. Terceiro, leia a Sagrada Escritura agora com esses olhos. Então, para iniciar esse curso, eu quero dar um desafio para vocês começarem a ler pelo Evangelho de Marcos. Por quê? Porque o Evangelho de Marcos é o evangelho mais curto, é o evangelho mais direto, que Marcos tem a finalidade de apresentar quem é Jesus e a sua missão. Se nós temos que descobrir quem é Deus e como o homem deve ser, nós vamos analisar pelo Evangelho, conhecendo quem é o nosso Deus. Como desafio, eu quero deixar para você responder essas 5 perguntas. O que é a Bíblia? Como ela foi escrita? Em qual língua ela foi escrita? Qual a diferença da Bíblia católica e da Bíblia protestante? E o que ela revela. Espero que você tenha gostado desse primeiro vídeo. Nós vamos dar sequência. Se você não está inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para você ir recebendo o conteúdo que vai ser produzido semanalmente. Que Deus abençoe a todos, a paz e Pentecostes. Fogo!